sábado, 6 de abril, quarta semana do tempo da Quaresma. Quero te convidar para refletirmos o evangelho de hoje. Está em São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53, e diz assim: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuamos na polêmica da semana toda. Quem é Jesus? Ele é quem? É o Messias? É o profeta? Veio de onde? Da Galileia, mas da Galileia não pode vir o Messias, teria que vir de Belém. Por detrás dessa confusão toda, porque Jesus de fato viveu sua vida e ministério na Galileia, mas nasceu sim em Belém, portanto ele é sim descendente de Davi. Por detrás de toda essa confusão nós vemos a dificuldade do ser humano em se render a Deus, em aceitar, a docilidade de acolher a Deus. E que no evangelho de hoje nós vamos vendo que tristemente a multidão que não é lá tão culta e até mesmo os guardas do templo, que não são lá muito religiosos, parecem que têm uma docilidade que os fariseus, que os chefes, os sacerdotes não têm. Basta a gente ver aqui, né? Os guardas voltaram, tinham que prender Jesus, voltam sem Jesus, eles falam: mas não trouxeram Jesus? E os guardas estão longe de serem beatos, homens, né? O que eles dizem? Ninguém jamais falou como esse homem, estamos encantados com ele, não conseguimos, a gente não tem coragem de prender um homem assim. Então veja, queridos, quantas vezes na nossa vida parece que a religião vai criando em nós uma casca e nós vamos ficando frios, secos, azedos e insensíveis e perdemos a graça, que eu acho que é a graça da vida, talvez, o encantamento. Ninguém jamais falou como esse homem. Se encantar com Jesus. Quantas vezes, meus amados, nós ouvimos a palavra de Deus, até vamos à igreja, mas essa palavra não nos encanta mais. Parece que qualquer palavra nos encanta, nos seduz, nos alegra, nos motiva, mais do que a palavra de Jesus. E nós vemos aqui um povo que foi capaz de se encantar com Jesus. Mas antes disso, o versículo 43, dentro da polêmica, disse algo: Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, desde sempre e para sempre, Jesus vai dividir, talvez mais do que unir. E ele fala isso ao longo do evangelho, né? Por causa de mim, vai ficar pai contra filho, filha contra pai, marido contra esposa, e enfim. Jesus divide, porque Jesus veio causar essa decisão dentro do ser humano entre o bem e o mal, entre luzes e trevas. E às vezes nós temos amigos, temos parentes, temos família que fazem uma outra decisão na vida. Então não é porque a gente torce para o mesmo time, gosta de frequentar o mesmo ambiente, trabalha junto, tapinha no ombro, que lá dentro de nós decidimos igual, pela verdade, pelo amor, pela santidade e pelo próprio Cristo. E houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. E nós hoje deveríamos abandonar de vez, então. O medo que a gente tem da divisão, né, de certas afrontas, de certos estranhamentos por causa de Jesus. De alguma forma, parece que a gente visualiza em Jesus um pacifista e um pacifismo. E não existe isso. Jesus é paz. Mas não é um pacifista a qualquer preço. Então é meio que normal que haja divisão, até nas famílias, por causa de Jesus. Mas hoje, queridos, é dia então de nos encantarmos com Ele. Ninguém jamais falou como este homem.
Ninguém jamais falou como Jesus. E aí nós vemos então, que Nicodemos tentou interceder um pouco e tomou um coice dos homens, Também tu és galileu? Porventura, vai estudar e vai ver que da Galileia não surge profeta. Mas veja, queridos, Deus a gente não chega só pelo estudo. Aqui que está. Por que os guardas concluíram que Jesus era o profeta? Porque estudaram? Não, porque experimentaram. Então, é tempo da gente fazer experiência de Deus. Às vezes a gente fica lendo, nesse dia eu estava pensando sobre isso, partindo de mim mesmo. A gente lê livros e livros sobre oração, a gente só não ora. A gente lê livros sobre o valor do jejum, a gente só não faz jejum. A gente lê livro de santo que fala da importância da adoração ao Santíssimo, a gente só não adora o Santíssimo. É tempo de fazer a experiência, não é só estudando que se chega até Deus. Claro que o estudo é importante. Claro que a Escritura, enquanto conhecimento, nos ajuda e nos preserva de muitas loucuras. Mas o encantamento vem da comunhão, da proximidade, da oração e da adoração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.